Olá, boa noite, boa noite. Estamos aqui para mais um Evangelho no Lar, como sempre fazemos todos os domingos. E também, como sempre fazemos, vamos iniciar com a nossa prece para nos harmonizar e agradecer. Amado Mestre Jesus, benfeitores amigos, que estão conosco neste momento, para mais um Evangelho no Lar. Queremos agradecer pela semana que passou, pelas dificuldades vencidas, por todos aqueles obstáculos que conseguimos ultrapassar. Nós te agradecemos. Obrigada, Mestre, por todas as vezes que conseguimos calar, praticando a caridade moral. E queremos te pedir, Mestre amado, que nessas águas que foram colocadas com fé à tua espera, à espera dessa tua visita tão abençoada, tão cheia de luz, adentrando cada lar, que nessas águas seja colocado um medicamento invisível, a fim de curar as feridas do corpo e da alma. Ó Mestre Jesus, ilumina cada canto desse lar que nos acolhe nesse momento. Abençoa cada irmão que aí se encontra e cada irmão que adentrará, hoje ou durante a semana. Que cada um que nesse lar entrar saia bem melhor do que quando chegou. Que todos possam sentir a tua humilde presença, irradiando paz, amor, saúde. Ó Mestre Jesus, nós te convidamos nesse momento. Fica conosco em mais este Evangelho no Lar. Muito obrigada. Que assim seja. Hoje nós vamos falar lá do capítulo 5, item 21, para quem gosta de nos acompanhar, que nos fala da perda de pessoas amadas e também das mortes prematuras, para que possamos compreender um pouquinho como é essa partida desses nossos amores. E aí o Espiritismo vem, nos consola esclarecendo, tirando o véu dos nossos olhos. E nos diz assim o item 21: quando a morte vem ceifar em vossas famílias, levando sem distinção jovens antes de velhos, muitas vezes dizeis: Deus não é justo, já que sacrifica o que é forte e pleno de futuro para conservar os que viveram longos anos cheios de decepções, já que leva os que são úteis e deixa os que não servem mais para nada, já que parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Homens, é aí que tendes necessidade de elevar-vos acima do terra-terra da vida, para compreender que o bem está, muitas vezes, onde credes ver o mal, e a sábia previdência onde credes ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pelo valor da vossa?
É possível pensar que o Senhor dos mundos deseja, por simples capricho, infligir-vos penas cruéis? Nada se faz sem um objetivo inteligente. E haja o que houver, cada coisa tem sua razão de ser. Se investigasseis melhor todas as dores que vos atingem, delas sempre encontraríeis a razão divina. Razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses seriam uma consideração secundária que relegaríeis ao último plano. Crede-me, a morte é preferível em uma encarnação de 20 anos a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias honradas, partem o coração de uma mãe e fazem antes do tempo embranquecer os cabelos dos pais. A morte prematura, muitas vezes, é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai, e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que lhe poderiam ter arrastado à perda. Aquele que morre à flor da idade não é vítima da fatalidade, mas Deus julga-lhe ser útil não permanecer por mais tempo na terra. É uma horrível desgraça, dizeis, que uma vida tão cheia de esperanças seja cefada tão cedo. Mas de quais esperanças quereis dizer? Das da terra, onde aquele que se vai poderia ter brilhado, ter feito seu caminho e sua fortuna? Sempre essa visão estreita que não consegue elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida que para vós é tão cheia de esperança? Quem vos disse que ela não teria sido repleta de amarguras para aquele que se foi? Então, contais como nada as esperanças da vida futura e preferis, em lugar delas, as da vida efêmera que arrastais sobre a terra? Pensais que mais vale ter uma posição entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Regozijai-vos em lugar de vos lamentar, quando apraz a Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias. Não há egoísmo em querer que ele aí restasse para sofrer convosco? Essa dor se concebe naquele que não tem fé e que vê na morte uma separação eterna. Mas vós, espíritas, vós sabeis que a alma vive, melhor desembaraçada de seu envoltório corporal. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão bem perto de vós. Sim, estão todos perto. Seus corpos fluídicos cercam-vos, seus pensamentos protegem-vos. Vossa lembrança embriaga-os de alegria, mas também vossas dores despropositadas os afligem, porque denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração, chamando esses entes bem-amados. E se rogardes a Deus para abençoá-los, sentireis em vós essa poderosa consolação que seca as lágrimas, essas aspirações maravilhosas que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano Senhor. Isso nos disse Sanson, um antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, em 1863. Isso nos dá uma grande esperança, uma consolação, porque muitas vezes nossos filhos nossos amores estão ao nosso lado e nós não os vemos, e aí ficamos sofrendo, e aí eles sofrem conosco. Então precisamos pensar um pouquinho. E aí o roteiro sistematizado, que sempre vem nos ajudar com as suas questões e respostas, diz assim: por que uns
Jovens e saudáveis morrem cedo, enquanto outros, bem idosos e alquebrados, vivem muito tempo, porque cada desencarnação tem consequências instrutivas para o desencarnante e para os que lhe estão vinculados. A reencarnação para cada pessoa tem um prazo estipulado por Deus, que devemos acatar com respeito e humildade. A quem é concedida a morte prematura, frequentemente a morte prematura é um sábio desígnio de Deus que atinge aquele que se vai e que se encontra, assim, preservado das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. A morte prematura não é uma fatalidade, é um benefício concedido por Deus àquele que se vai. Cabe aqui uma psicografia que lemos outro dia. Se não me falha a memória está na internet. De uma senhora, uma moça, que eu não lembro qual a crença dela, mas ela não era espírita. E ela pede que não soframos, porque ela desencarnou pela Covid. E ela conta, e ela pede que não fiquemos nos lamentando, não fiquemos, né, revoltadas com Deus quando alguém partir, especialmente agora na pandemia, ela colocou esse. Porque ela, no caso dela, ela explicou, ela veio, pediu para vir e explicar através de uma psicografia. Ela partiu por Covid, ela desencarnou por Covid. E ela estava programado para ela, porque todos nós é feito um planejamento antes de reencarnarmos. E estava no planejamento dela ficar por 5 anos sofrendo com um câncer na bexiga. Ela ficaria sofrendo dores horríveis por 5 anos. Então ela nos conta na psicografia que Deus, na sua misericórdia, levou ela pela Covid. Então ela agradeceu, foi muito grata quando ela ficou sabendo que ela sofreria. Estava no planejamento reencarnatório dela, sofrer por 5 anos. Então, pela Covid foram poucos dias e ela desencarnou. Então ela pede que os familiares não mais lamentem a morte dela, porque ela preferiu isso, essa misericórdia divina, por todo o bem que ela tinha feito nessa encarnação. Ela recebeu esse bônus e desencarnou bem rapidinho. E por isso que dizemos muitas vezes que nós devemos cuidar para não ter um amor egoísta, porque quando nossos amores se vão, o sofrimento é tão grande, e que nós olhamos para o nosso sofrimento e nos diz aqui no Evangelho que quando não temos esse conhecimento, não temos fé, porque nossos amores continuam vivos, só não os enxergamos, mas eles continuam vivos e muitas vezes deixam sinais, deixam presentinhos, como costumamos falar sempre para as mães que os filhos partiram. Observe porque recebemos presentinhos, seja na forma de uma flor, seja, olha, muitas coisas acontecem quando começamos a trocar esse sentimento de dor pelo amor, lembrarmos de coisas boas daquele que fizemos com eles, coisas legais, brincadeiras, e isso sim eles recebem como oração. Mas o nosso choro, isso de revolta, não choro de saudade é bom, podemos chorar sim, é saudável, senão um dia vamos explodir se não chorarmos com a nossa saudade, né? Mas não de revolta. De saudade sim, de revolta não vamos chorar. Está bem? E aí diz assim: porque embora
tendo a fé em Deus, as pessoas reagem negativamente à morte? Porque a fé em Deus, sem a compreensão de suas leis, faz com que a ideia de morte tenha um caráter assustador. Entendendo a razão divina da reencarnação e da desencarnação, tudo se torna mais fácil. A morte e a reencarnação são duas condições essenciais ao progresso do espírito. E nos fala, o Evangelho nos esclarece, porque se nós viemos aqui para viver 30 anos, que é o que precisamos para recompor as nossas provas, né, para restaurar, para resgatar, por que nós vamos ficar 40 anos aqui? Como diz, ninguém sabe. Muitas vezes a pessoa, se aqui ficasse por mais tempo, sofreria muito mais. Então aí entra de novo aquele nosso amorzinho meio egoísta, que queremos os nossos amores conosco, mesmo que eles estejam sofrendo. Então precisamos pensar com mais amor, com mais carinho. Será injusto chorar a ausência dos entes queridos que se foram? Não, não é injusto chorar. O que não é conveniente, por desrespeito à vontade de Deus, é o choro de revolta ou de lamentação. As lágrimas resignadas de saudade são justas, se bem que os entes queridos nunca se afastam de nós. Muitas vezes eles estão nos abraçando, mas nós não podemos ver, mas podemos sentir aquele calorzinho gostoso. É só estarmos bem atentos. E muitas vezes somos levados durante o nosso sono físico, somos levados para vê-los ou trazem eles para nos ver. Desde que não estejamos naquele momento de revolta, porque isso os prejudica. Então, precisa haver merecimento daqui e de lá, um certo equilíbrio, vamos dizer assim. O sofrimento é um instrumento de toda elevação. É o único meio de nos arrancar a indiferença, a volúpia. Como conseguir consolação ante a perda de pessoas amadas? Tendo fé em Deus e compreendendo suas leis, saberemos que esta separação não é eterna, é temporária. Haverá o reencontro, porque todos nós um dia partiremos. Um dia nós vamos para a morada, a nossa verdadeira morada, que é a casa do Pai. E lá reencontraremos nossos amores. Semeia na dor e nas lágrimas o grão que reverdecerá em tuas próximas vidas. Olha que lindo. E aí nos diz o Evangelho, prosseguindo, se fosse um homem de bem, teria morrido. Muitas vezes, dizeis, falando de um homem mau que escapa a um perigo, se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, dizendo isso, estais com a verdade, pois efetivamente acontece e com muita frequência que Deus deu a um espírito ainda jovem nas vias do progresso uma prova mais longa do que a um espírito bom, que receberá em recompensa por seu mérito o favor de sua prova ser tão curta quanto possível. Assim, pois, quando vos servis desse axioma, não duvideis que blasfemais. Se morre um homem de bem e ao lado de sua casa está a de um mau, logo dizeis, antes tivesse sido este. Estais em grande erro, pois aquele que parte cumpriu sua tarefa, e o que fica talvez não a tenha sequer começado. Por que desejaríeis então que o mal não tivesse o tempo de acabá-la e que o outro permanecesse ligado à gleba terrestre? Que dirias de um prisioneiro que tivesse cumprido sua pena e que fosse retido na prisão enquanto se desse liberdade a um que não tinha esse direito? Ficai cientes, pois, que a verdadeira liberdade está no rompimento dos laços do corpo, e que, enquanto estiverdes na terra, estareis em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender.
e acreditai que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes, o que vos parece um mal é um bem, mas vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa a vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento de vossa estreita esfera, e à medida que vos elevais à importância da vida material, diminuirá a vossos olhos. Aparecer-vos-á apenas como um incidente ao longo da duração infinita de vossa existência espiritual, a única existência verdadeira. Isso nos disse Fenelon em Sense, lá em 1861, e continua tão atual, sempre atual os ensinamentos do Mestre, sempre. Nós é que ainda somos pequenos na compreensão dos desígnios de Deus. Ainda muitas vezes sofremos por coisas que tão pequenas e nos fazem sofrer muito. Por que blasfemamos quando diante de alguém tido como mau, que escapa da morte, costumamos dizer: se fosse um homem de bem, teria morrido? A reencarnação é a oportunidade educativa dada a espíritos que faliram em suas missões normais. Por isso, não nos compete julgar a conveniência ou não da morte de alguém, pois é Deus quem determina esse momento. Deus dá a um homem de bem, como prêmio de seu mérito, a graça de ter tão curta quanto possível sua duração, sua aprovação. E por que não devemos desejar, diante da morte de um homem de bem, que em seu lugar fosse um mau homem? Porque aquele que parte já concluiu a sua tarefa, e o que fica talvez nem tenha começado a sua. Deus é justo e não permitiria que ao mau homem faltasse tempo para concluir sua tarefa. Seria justo permitir que o homem de bem permanecesse preso à gleba terrestre? Não, não seria justo. Ele seria como um prisioneiro que, após cumprir a sentença contra ele pronunciada, continuasse no cárcere. Deus, em sua sabedoria e justiça, recompensa quem merece. Logo, quando cumprimos nossa missão, somos libertados. Prestigiamos a sabedoria das leis de Deus, obedecendo-as. Em que consiste a verdadeira liberdade para o espírito? Consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo. Enquanto se encontra na terra, se está em cativeiro. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito, prendendo-o à orbe terrestre, do qual se sente feliz quando se liberta. Então a vida física é destituída de valor? Não. Seu valor é reeducativo. Deus, em sua infinita perfeição, não iria determinar que reencarnássemos para apenas desfrutar dos prazeres materiais. A vida física, quando vivida segundo os padrões éticos do Evangelho de Jesus, é a abençoada oportunidade de progresso para o espírito. Nós viemos aqui para evoluir, nós temos a dificuldade de fazer a reforma íntima para evoluirmos. O que devemos fazer para diminuir a importância que damos à vida material? Bom, devemos buscar valores que nos despertem para as realidades espirituais, cultivar pensamentos elevados e procurar viver de acordo com o Evangelho de Jesus. Porque a existência espiritual é a única verdadeira. Mas isso não nos levaria a um alheamento ao mundo em que vivemos? Bom, compete-nos manter o equilíbrio, viver no mundo sem nos acompliciar com seus vícios
e procurar as realidades espirituais sem fugir às responsabilidades com a vida material. Ou seja, estamos aqui, temos certas responsabilidades, não podemos fugir delas. A grande virtude não consiste em repelir os prazeres que a nossa condição humana nos permite. Basta que dosemos nossas ações com base no discernimento e tudo façamos nos reportando ao Criador. Então, significa que nós podemos sim ter os prazeres aqui da vida material, não é mesmo? Não tem problema, não vamos. O que, desde que estejamos de conformidade com os ensinamentos de Jesus, desde que esses prazeres não encurtem a nossa jornada aqui, como vícios, bebidas alcoólicas, coisas que fazemos que já começamos a sofrer nessa mesma encarnação e ainda vamos levar um pouquinho para a próxima. Então vamos sim ter os prazeres. Não, já ouvimos dizer que o espírita gosta de sofrer, não é isso? Não. É que sabemos que temos a nossa evolução. Se tudo está muito tranquilamente, nós não evoluímos. Se tudo está muito bom, não evoluímos. Mas quando apraz a Deus puxar a nossa orelha por um sofrimento, aí sim, nós temos a oportunidade maravilhosa de evoluir. Aí paramos para refletir coisas que antes nem passava pela nossa cabeça. E é muito importante saibamos isso. Não precisamos ser sisudos, porque Jesus nos dá paz, nos dá alegria e nos fortalece quando estamos nos sentindo muito frágeis. E é isso que devemos pedir nas nossas orações: força, sabedoria para enfrentar os obstáculos, as dificuldades, e logo a resposta virá. Isso é muito bom. Por isso precisamos da nossa fé. Vamos encerrando por aqui mais um Evangelho no Lar. Lembrando sempre que temos atendimento fraterno pelo Messenger. Tudo que for falado aqui ficará entre nós e o plano espiritual. Então, teremos sempre uma palavra de amor, de carinho, de compreensão. Tudo que estiver ao nosso alcance, em nome do nosso Mestre Jesus, nós o faremos. Vamos encerrar com a nossa oração. Obrigada, amado Mestre. Obrigada, benfeitores amigos que permaneceram conosco. E queremos rogar que possamos todos ter uma semana abençoada, de paz, de harmonia, em todos os lares. Te rogamos, Mestre, por aquele irmão que amanhã sairá à procura de trabalho, sairá entregando seu currículo, sairá para solucionar um problema que julgava insolúvel. Abençoa, clareia, Mestre Jesus, a mente e o coração, e que todos sejam recebidos com os olhos de amor que tu nos ensinaste, Mestre amado. Fortalece-nos na caminhada, que possa cada irmão nesse momento estar receptivo a esses fluidos benéficos e salutares sendo derramados sobre cada um. Que a tua paz adentre a nossa mente e nosso coração, e que possamos olhar a todos em nossa volta com um olhar caridoso e misericordioso, tentando sempre compreender aquele irmão difícil. Ó Mestre, dá-nos a sabedoria, a fé, a coragem e a força para enfrentarmos as vicissitudes, os obstáculos. Oramos
confiamos e esperamos em vós, Mestre amado. Guia-nos na nossa jornada, agora e sempre. Muito obrigada por tudo. Que assim seja. Um beijo no coração de cada um e até o próximo domingo, se Deus permitir. Que assim seja.